Fundação Nossa Senhora da Esperança tem origem em 1863, pela circunstância de duas famílias, devido a problemas genéticos que tinham, reuniram esforços no sentido de constituir uma organização de modo a fazer face e a ajudar as pessoas com cegueira e, portanto, nasceu este indivíduo por essa razão. Nós herdamos, e aqui o herdamos é entre comas, um conjunto de património que vem desde a origem. As várias direções que passaram pela instituição conseguiram salvaguardar esse património e melhorá-lo. E, claro, o património tem sido uma questão que nos tem preocupado e que temos conseguido, e diria que é um êxito, não só ampliá-lo, melhorá-lo, mas também dotá-lo de capacidade de intervenção social. Não só pela existência dos dois equipamentos de lar residenciais, mas também pela área cultural, mas também pela área científica e também pela área museal. Houve uma figura do nome Branco Rodrigues que conhecia bem as escolas que já existiam em Paris, associadas a Louis Braille. Então, não só importou para Portugal e para Castelo Verde em concreto o ensino do Braille, como precisamente essa dinâmica e essa escola sociolaboral. E isso foi absolutamente precursor em 1863, foi permitir que as oficinas destinadas a pessoas cegas permitisse que esses alunos fossem dotados de ferramentas que os permitiram não estar na dependência, não estar na subsidiodependência, mas permitissem serem pessoas de referência e poderem concorrer com os demais. Há um conceito que tem estado a ser desenvolvido, designadamente porque realizámos há muito pouco tempo o primeiro Congresso Internacional. Eu diria de forma simples, a tiflologia é algo que permite que as pessoas cegas possam ter uma vida com mais sensibilidade para questões que os rodeiam. E, portanto, é um apelo aos sentidos. A tiflologia é um apelo natural aos sentidos. Penso que no plano da tiflologia, a Fundação Nossa Senhora da Esperança fez aquilo que é absolutamente básico, absolutamente essencial, mas que não poderia faltar exatamente a uma pessoa cega, do ponto de vista da singularidade exatamente das coisas, para terem noção daquilo que existe para as pessoas normovisuais, que as pessoas cegas também devem ter acesso a elas, não é? Portanto, foi a primeira a preocupar-se com esse tipo de iniciativas em acessibilizar, não é, material o mais diverso possível e em torná-lo extremamente consultável, bastante utilizável, não é? Daí a própria usabilidade. Ela acabou por se preocupar com a acessibilidade e com a usabilidade também. Desde 1863 que a tiflologia está intimamente e intrinsecamente ligada à Fundação. Quero dizer, até porque me parece que é um marco, que durante mais de 50 anos essa foi uma questão que não esteve sempre em cima da mesa. O asilo de cegos, que em determinada altura, nos primórdios do século passado, fez todo o sentido, pois com a evolução dos tempos as pessoas foram-se autonomizando e, portanto, houve necessidade, os anteriores conselhos de administração, de mudar o diapasão para a área das pessoas idosas. Efetivamente, diferimos a nossa intervenção para outros contextos, e designadamente a área cultural e a área científica, e ampliámos aquilo que tinha sido e vai ser o nosso trabalho com as pessoas cegas. O Museu de Tiflologia permite fazer uma relação histórica e no tempo com o que foi o ensino das pessoas cegas em Portugal, sendo que com uma relação muito estreita com a área da música, porque a área da música, no caso de Castelo Verde, sempre foi aqui o elo e uma grande denominador em termos do próprio ensino. De facto, é a primeira vez que existe realmente um museu de tiflologia em Portugal. Hoje temos exatamente um centro de experiência viva e um museu de tiflologia. Neste momento em Portugal há a possibilidade de este museu poder ligar a ele mesmo todos aqueles museus que efetivamente existem com alguma adaptação já em Portugal e este museu ligar-se inclusive a todos os outros museus a nível internacional que sejam congêneres ou que tenham afinidades. E temos a possibilidade de colocar tudo que existe disponível, inclusivamente o objetivo é solicitar às pessoas que tenham material
para pessoas cegas guardadas em casa, às vezes nem sabem, não sabem o que é onde fazer aquele material, de as pessoas serem avisadas de que de facto existe um museu em Castelo de Vide e que há a possibilidade de esse material todo que existe em Portugal poder ser canalizado para ali para não se perder, não é? E então o objetivo é criar um museu extremamente dinâmico, não é estático apenas. Os museus hoje em dia já não são propriamente ataúdes do passado, eles são instrumentos extremamente importantes no plano educativo, no plano, em todos os domínios exatamente do conhecimento. A Fundação pretende alavancar um conjunto de investigadores no futuro e, portanto, está muito próxima de o conseguir, porque temos um protocolo com a Universidade Lusófona já, mas também em vias tivemos há poucos dias com uma relação com a Universidade de Évora e com o Instituto Politécnico de Porto Alegre. Trata-se de um centro de investigação que se vai preocupar com as pessoas cegas, mas numa dinâmica de investigação e académica que ainda não tem resultado. O objetivo do centro é criar possibilidades de nós encontrarmos justificação científica para tudo aquilo que é possível a uma pessoa cega, que é a pessoa que está privada da visão anatómica, poder fazer utilizando os 4 grandes sistemas sensoriais que tem, utilizá-los ao máximo, no sentido de os rentabilizar ao máximo e no sentido de se poder aproximar ao máximo daquilo que uma pessoa normovisual consegue fazer utilizando a visão anatómica. O Jardim Sensorial é um projeto novo que ainda está em construção e, através do professor Manuel Costa Leite, um outro projeto que se designa as Árvores Dialogantes, ou as Oliveiras Dialogantes. Trata-se de um projeto naturalista e simultaneamente científico. Eu retomo aqui as palavras do professor Costa Leite quando ele diz que nós não pretendemos mudar, queremos conservar a nossa paisagem e partimos de um jardim que era absolutamente simples, que tem meia centena de oliveiras. Permite, por esse projeto, que as crianças e não só, e os adultos, possam estabelecer uma conversa interativa com as árvores. É extraordinário, porque o Jardim Sensorial vem-nos chamar a atenção, só existe porque existe uma urbanidade e um conceito, uma vida prática urbana que nos afasta da natureza. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma coisa que é exacerbar os 5 sentidos para que as pessoas reparem que estão ali coisas, que está ali natureza, peças da natureza. Esse afastamento, assim como essa artificialidade, é uma artificialidade que, no caso dos jardins sensoriais, se justifica. Eu também me parece que colocar árvores a falar, mesmo que isso seja uma mentira, digamos, tecnicamente, é uma mentira que é uma mentira fabulosa. E usando esses meios tecnológicos já ao dispor, colocar a possibilidade de uma criança cega, por exemplo, ir ao jardim sensorial, mais uma vez, e que exacerba o quê? Exacerba aqui não apenas um sentido, mas exacerba uma dimensão nova que é de haver um porta-voz que, em nome de uma árvore, possa dialogar com essa criança. Nós temos que ser sempre ambiciosos. Essa é a nossa... A partir do dia que não formos ambiciosos, deixamos de estar nesta posição. Cedemos o lugar a outras pessoas. Agora, essa ambição representa também compromissos, e compromissos designadamente de natureza financeira. E, claro, temos que nos reinventar para, mais uma vez, tentar concretizar esses nossos sonhos. Temos sonhado várias vezes, temos conseguido concretizar e não posso esconder que, apesar de termos inaugurado muito recentemente o Museu da Tifologia e o Centro Cultural, o que é certo é que temos ainda uma proposta que está já inicialmente negociada com o Ministério da Saúde, é uma proposta de referência em termos regionais e que se concretiza pelo um apoio de dar às pessoas autonomia do ponto de vista da reabilitação e permitir que as pessoas possam ter um acompanhamento de fisiatria e de fisioterapia que lhes permita, efetivamente, melhorar a sua vida social e de saúde. O Centro de Arte e Cultura é a concretização lógica dos esforços da Fundação na tentativa de prestar à população de Castelo de Vide e a quem aqui nos visita e a quem está aqui à nossa volta o acesso universal a objetos artísticos
A ideia é proporcionar às pessoas durante todo o ano o acesso à cultura. É tão simples quanto isto. Entendemos que no nosso território é muito complicado aceder, porque estamos geograficamente muito afastados dos centros de decisão. As acessibilidades não são grande especialidade e não podemos propriamente ir ao teatro quando nos apetece, e então encontramos aqui essa vontade e essas valências. E a proposta que a Fundação aceitou e que estamos a desenvolver é efetivamente a criação de um espaço sistemático que funcione durante todo o ano, com uma programação regular, que seja conhecida com antecedência suficiente para as pessoas a sentirem a sua e para se irem adaptando e ajustando e tendo vontade de cá vir. E a ideia é que passa a acontecer durante o ano todo. Eu diria que hoje o património da Fundação alargou-se substancialmente e tem um património com uma capacidade, que representa uma capacidade financeira já muito significativa, e a Fundação, que não tem recursos próprios, portanto tem tido a capacidade de se auto-inventar, no sentido de obter alguns recursos para, no fundo, dignificar aquilo que era a vontade dos instituidores, mas também para dar corpo a um trabalho que é bastante meritório. Eu diria que em Castelo de Vide, hoje, a Fundação, não só pelo património que representa, mas também pelo número de famílias que colaboram connosco, e essas já, do ponto de vista de trabalho, constitui-se e é hoje uma das instituições de referência em Castelo de Vide. No futuro, aquilo que me parece que podemos esperar deste espaço é que ele esteja consolidado, que funcione regularmente, que deixe de ser uma novidade e que seja efetivamente uma coisa que faz parte desta comunidade e que as pessoas entendam como sendo dela, e que efetivamente passem a ser nossos parceiros, porque o público não pode estar num sítio em que vem só usufruir. O público tem que ser envolvido nas nossas iniciativas. Nós trabalhamos para eles, portanto é para eles que temos que pensar as coisas que fazemos, e eles têm que as sentir como deles. E é esse o nosso futuro. O nosso futuro é consolidar o nosso trabalho, avançar e continuar a crescer. Aquele jardim sensorial de Castelo de Vide é um jardim que eu gostaria que encapsulasse praticamente todo o sentido da nossa relação natural com a natureza. E por isso vai se expandir até. E como eu já tive várias vezes referência a todos estes responsáveis de Castelo de Vide, até a muralha, por exemplo, acho que seria lógico que falasse também. Acreditamos que estamos a promover o desenvolvimento social e humano, e acreditamos que estamos a criar um melhor futuro, sobretudo para as crianças de Castelo de Vide, que a partir de muito jovens passam a ter o privilégio de poder aceder à cultura e à arte de forma sistemática, e de vir cá com os pais, e de estar cá com os amigos, e passam aqui à porta está aberta, vão entrando. É esse o hábito que queremos criar. Queremos que daqui a 10 ou 20 anos, quando uma criança que estudou na Escola de Castelo de Vide esteja a acabar a sua formação no Conservatório ou na Escola Superior de Dança, se lembre que a primeira vez que viu dança foi em Castelo de Vide, na Fundação Nosso Senhor da Esperança, e que foi isso que despertou aquela pequena chama que já lá estava e que ela não sabia que tinha. Neste momento, a Fundação Nossa Senhora da Esperança já é um ex-libris sob o ponto de vista de ciência, de experiência viva, e em termos museológicos, e em termos de tiflológicos, e em termos de ter criado, exatamente no seu âmbito, o primeiro centro de investigação em tiflologia. Portanto, eu espero que, de facto, Portugal seja pioneiro, como já está, de facto, a sê-lo, sob o ponto de vista tiflocientífico, e criando as diversas áreas devidamente comprovadas onde as pessoas cegas podem, de facto, desempenhar o seu trabalho, inclusive no plano da empregabilidade. Eu queria falar de futuro a sorrir, porque o futuro ninguém sabe, como é evidente. Aquilo que nós gostaríamos é que no futuro fosse possível alguém estar aqui sentado daqui a 200 anos ou 300 anos a pensar no trabalho que se tem vindo a fazer. E isso será, de facto, um bom futuro. É permitir que as novas gerações possam, efetivamente, acolher e olhar para esta instituição como uma instituição de referência. Eu vou terminar dizendo o seguinte: as instituições são aquilo que as pessoas fazem delas. Claro que as pessoas passam e as instituições ficam.
e por isso esperemos que esta instituição fique para as próximas gerações.